era sempre a mesma sensação, como se o ar dentro daquele quarto tivesse peso, como se cada inspiração fosse um esforço inútil contra algo invisível que me pressionava o peito. Era só um quarto e eu repetia para mim mesmo. 4 paredes descascadas, um teto manchado de infiltrações, um armário velho, uma cama que rangia ao menor movimento e uma janela que já não abria há anos. Mas algo naquela porta, aquela única porta, tinha uma presença própria, fechada por dentro, trancada, sem que houvesse chave. Ninguém sabia como o quarto havia sido lacrado. A maçaneta estava sempre imóvel, fria, como se o metal estivesse morto. Eu não deveria estar ali, mas fui. Fui porque disseram que era só superstição, que era apenas uma lenda contada por moradores antigos. O quarto trancado, diziam, era habitado por um demônio que não saía, apenas esperava. Quem entrava não saía mais o mesmo. A casa, abandonada, tinha virado ponto de desafio para os mais corajosos. E eu, que nunca acreditei em nada além do que podia tocar, decidi provar que era só um quarto esquecido. Mas no momento em que a porta se abriu para mim, sim, abriu, como se tivesse esperado minha chegada, eu soube que havia cometido um erro irreparável. Não houve vento, não houve ranger, não houve resistência. O trinco apenas girou sozinho, quando encostei a mão e o vazio do quarto me engoliu. Assim que dei o primeiro passo, a porta se fechou atrás de mim com um estalo seco, final, que me fez pular. Virei imediatamente para sair, mas a maçaneta não girava mais, não tinha chave, não tinha jeito de abrir. Eu estava dentro, e a porta tinha decidido não me deixar sair. O silêncio lá dentro era de outro tipo. Não era o silêncio normal de um cômodo abandonado. Era um silêncio que parecia respirar junto comigo. Eu ouvia minha respiração, mas ouvia também um atraso, como se outro peito aspirasse e expirasse no mesmo ritmo, segundos depois, imitando o meu ar. Era impossível não notar. Comecei a me convencer de que era só o eco, mas não havia eco em um quarto tão pequeno. A luz era fraca, vindo apenas de uma lâmpada pendurada no teto, mas parecia vacilar como se fosse uma chama. Meus olhos demoraram para se acostumar, e quando se acostumaram, percebi que havia marcas nas paredes. Não eram pichações, eram riscos profundos, como se unhas tivessem arranhado o reboco com raiva, de cima a baixo, formando linhas quase simétricas. Algumas pareciam letras, mas não em língua que eu conhecesse. O chão tinha manchas escuras, espalhadas de forma irregular, que mais pareciam marcas de água. Só que quando me ajoelhei e toquei uma delas, senti a viscosidade grudando na ponta dos dedos. Não era água. Me levantei rápido, limpando a mão na calça, mas a mancha parecia não sair. O quarto parecia pequeno demais para mim, como se tivesse encolhido em segundos. A cada passo que eu dava, tinha a impressão de que as paredes se inclinavam levemente para dentro, como se respirassem junto com aquele silêncio sufocante. Foi quando ouvi. Não um barulho externo, mas uma voz. Não sei se posso chamar de voz porque não tinha timbre humano. Era como um sussurro nascido dentro da minha cabeça, vibrando nos ossos, repetindo em cadência pausada. Você entrou, você entrou, você entrou. Eu tampei os ouvidos com as mãos, mas a voz não estava no ar. Estava em mim. Corri até a porta, batendo com toda a força. Berrei, gritei, pedi ajuda, mas nada parecia atravessar. Não havia resposta, só o eco abafado da minha própria angústia. E então percebi que não estava mais sozinho. A cama, que antes estava vazia, agora tinha uma sombra sentada sobre ela. Não vi o movimento de surgir, não vi nascer na escuridão. Estava lá, e sempre pareceu ter estado lá. Era alta, mais alta do que qualquer ser humano poderia ser sentado. Ombros largos, coluna encurvada, como se tivesse crescido de maneira errada. Não dava para ver o rosto, apenas o contorno de uma cabeça alongada demais, quase desproporcional ao corpo. As mãos, essas sim, se revelavam com nitidez. Dedos finos, compridos, trêmulos, apoiados nos joelhos. As unhas, longas demais, arranhavam o tecido da colcha velha sem esforço, deixando fileiras de riscos paralelos, o mesmo padrão que estava nas paredes. Eu fiquei imóvel, porque qualquer movimento poderia chamar a atenção daquela coisa. Mas não adiantou. A sombra levantou a cabeça e naquele momento eu senti o quarto inteiro se calar ainda mais, como se o ar tivesse medo de se mover. 2 olhos se acenderam no escuro, mas não eram olhos de carne. Eram buracos, 2 abismos brancos, sem pupila, sem vida, só um reflexo do nada. Eles me olharam,
Eu soube que não havia mais fuga. Ele não se levantou, não avançou, não fez nada além de olhar. E nesse olhar eu vi coisas que nunca deveria ter visto. Vi imagens passarem diante de mim como se minha mente fosse invadida. Crianças chorando dentro daquele mesmo quarto, implorando para sair. Pessoas batendo contra as paredes até suas mãos sangrarem. Gritos abafados, olhos sendo arrancados, ossos quebrando. E em cada cena, aquela figura estava lá, imóvel, observando, como observava a mim. Comecei a gritar de novo, mas minha voz já não parecia minha. Saía estrangulada, como se a garganta estivesse sendo apertada por mãos invisíveis. O quarto inteiro começou a ranger. As paredes vibravam como se houvesse algo vivo nelas. A lâmpada no teto oscilava cada vez mais até estourar, lançando estilhaços de vidro pelo chão. A escuridão tomou conta. Eu corri, mesmo sem ver, tropeçando, caindo, batendo contra o armário, tentando encontrar a porta. Mas cada vez que minhas mãos encostavam na madeira, era como se ela desaparecesse, como se a porta estivesse em outro lugar. Era uma armadilha. Ele estava brincando comigo. E então senti. Algo me tocou nas costas. Frio, úmido, longo, subindo devagar pela minha coluna, arranhando a pele como se quisesse memorizar cada vértebra. Virei em desespero, mas não vi nada além do branco dos olhos no escuro, cada vez mais perto. O quarto não era mais um quarto, era um corpo. E eu estava dentro dele. Cada respiração do lugar fazia minhas pernas fraquejarem. Cada sussurro da coisa dentro da minha cabeça fazia minha mente se quebrar um pouco mais. Ele dizia agora outra frase, repetida como uma sentença. Agora você é meu. Agora você é meu. Agora você é meu. Caí de joelhos, sem força. Os olhos me cercaram. Não havia só dois. Do escuro, dezenas deles se abriram nas paredes, no teto, no chão, todos olhando para mim. O quarto inteiro era feito de olhos. E todos me queriam. Não lembro o que aconteceu depois. Só lembro de acordar, muito tempo depois, no meio da rua, diante da casa abandonada. A porta do quarto estava fechada como sempre. Minhas roupas estavam rasgadas, minha pele arranhada, e minhas unhas, que antes eram curtas, estavam agora longas demais, escuras, afiadas. As pessoas me olharam com horror, como se eu tivesse saído de um pesadelo e trazido parte dele comigo. Eu tentei contar, tentei explicar, mas ninguém acreditou. Dizem que passei horas desaparecido, que fiquei falando sozinho, olhando para o nada. Dizem que desde aquele dia, às vezes, quando me distraio, meus olhos ficam brancos por segundos e minha boca sussurra sem som. Mas eu sei a verdade. O quarto não me deixou sair. Eu ainda estou lá dentro. O que anda aqui fora não sou exatamente eu. Eu sou só uma extensão dele, uma parte do demônio do quarto trancado que agora caminha livre. E se você, algum dia, encontrar uma porta trancada sem chave, não tente abri-la, porque o quarto não está fechado para te proteger dele. Está fechado para te proteger de você mesmo, quando ele decidir sair. Se essa história fez você sentir aquele arrepio estranho na nuca, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a espalhar o medo ainda mais longe. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos sombrios como esse e ative o sininho, porque o próximo vídeo pode muito bem ser a chave que abre a porta do seu próprio quarto trancado.